Olá, queridos alunos, aqui é o professor Josadak e a nossa aula de hoje será sobre noção de divisibilidade. Nesta aula você estará aprendendo algumas técnicas, algumas práticas na hora de realizar a sua divisão, onde você pode olhar para o número e identificar se ele é divisível ou não. Então vamos para a nossa aula. Considere as duas divisões a seguir. Você tem aqui uma divisão onde eu tenho 60 dividido por 5. Será que 60 é divisível por 5? Vamos fazer a divisão de forma tradicional, a forma que vocês já aprenderam. Primeiro eu vou pegar o 6. O 6 dá de dividir por 5? Como o 6 é maior do que o 5, então dá de dividir. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Uma vez. Então, 6 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 é 5. Para 6 dá quanto? Falta 1. Então, eu vou baixar esse próximo número aqui, ó, o 0, ficou 10. 10 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. 2 vezes 5 é 10. Para 10, não resta nada. Então, 60 aqui, ó, é divisível por 5. Por que é divisível por 5? Porque não sobrou nada, o resto aqui é 0. Vamos ver esse outro exemplo. 61 dividido por 5. Vamos fazer o mesmo procedimento. Pegar o primeiro número aqui, que é o 6. Como o 6 é maior do que o 5, vai dar de dividir. Quantas vezes o 5 cabe no 6? 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar no 6, falta 1. Vou baixar esse outro 1 para cá. Olha só. Formei o número 11. 11 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 11? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 11, falta quanto? Falta 1. Não tenho mais nenhum número para baixar. Então, logo, 61 não é divisível por 5. Por quê? Porque o resto aqui, ó, não foi 0. Sobrou alguma coisa aqui. Nesse caso, sobrou 1. Para a gente saber disso, a gente tem que aprender a apresentar alguns critérios de divisibilidade. Olha só. Será que 69.534 é divisível por 2? Você só olhando para esse número, sem realizar a conta no caderno, será que é divisível por 2? 106.518 é divisível por 4? Será que só olhando para esse número eu vou identificar se ele é divisível por 4? É isso que a gente vai ver agora. Então, o primeiro critério de divisibilidade é a divisibilidade por 2. Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Olha só, eu tenho aqui uma lista de números, ok? Aí eu pergunto para vocês podem estar pausando o vídeo nesse momento e está fazendo essas divisões no caderno para descobrir quais são os números que é divisível por 2. Pode pausar o vídeo e está fazendo aí essa atividade no caderno. Ok, então vamos lá. Será que 20 é divisível por 2? Sim. 11 é divisível por 2? Não. 142? Sim. 73? Não. 54? Sim, é divisível. 75? Não é. 106? Sim. 288? Também é. 359 não é divisível por 2. Mas como é que eu sei logo de cara se esses números é divisível por 2? É simples, olha só. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Isto é, quando for par. Então, pessoal, toda vez que o número for par, ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminando em um desses 5 números aqui, o número é par. Então, toda vez que ele for par, ele vai ser divisível por 2. Então, quando você pode pegar um número bem grande, mas o final do número, por exemplo, o 20, como é que eu sei que o 20 é par? Porque ele termina em 0. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. Por que eu sei que esse número aqui, ó, 288, é divisível por 2? Porque o último número aqui, ó, está me dizendo que esse número todo é par, termina em 8. Então, esse número é par, então ele é divisível por 2. Então, eu já sei que a minha divisão vai dar exato, ok? Essa é a divisibilidade por 2. Vamos para a próxima. Divisibilidade por 3. Agora, como é que eu sei que o número é divisível por 3? Muito simples. Um número será divisível por 3 quando a soma, olha só, a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Professor, o que é isso? Olha só. Eu tenho esse número aqui, 62.124. Como é que eu sei que esse número é divisível por 3? O que é algarismo, pessoal? É todos os números que estão aqui, ó. O 6, o 2, o 1, o 2 e o 4.
Esses aqui são os algarismos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles. 6 mais 2, 8, mais 1, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 4, dá 15. Observe que quando eu somei os algarismos, eu obtive o número 15. 15 é divisível por 3, o número 15 está na tabuada do 3, você pode até pegar essa tabuada aí e observar. Está na casa de 3? Sim. Então, se 15 é divisível por 3, logo, esse número aqui também vai ser divisível por 3. Então, 62.124 é sim divisível por 3. Outro exemplo. 758 é divisível por 3? Como é que eu sei que 758 é divisível por 3? Vou somar os algarismos. Quem são os algarismos? 7, 5 e 8. Vamos somar? 7 mais 5 dá 12. 12 mais 8 dá 20. Então, o número 20 está na tabuada de 3? Dê uma olhada aí se o número 20 está na tabuada de 3. Se não estiver, é porque não é divisível. Ou seja, 20 não é divisível por 3. Então, logo, 758 também não vai ser divisível por 3. Deu para entender? Então, vamos para a próxima. Divisibilidade por 4. Como é que eu vou saber que o número é divisível por 4? Um número será divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado, dois últimos algarismos, né, da direita for divisível por 4. Então, eu vou saber se o número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos do número for divisível por 4. Analisa aqui, ó. Eu tenho 1.300. 1.300 é divisível por 4. Eu vou analisar os dois últimos algarismos. Os dois últimos que eu tenho aqui é 00. Então, olha, já está aqui escrito. Ó, quando terminar em 00 é divisível por 4. Então, esse número aqui é sim divisível por 4. Olha esse outro exemplo. 5.432. Eu vou analisar esses dois últimos números. Esses dois últimos números aqui estão na tabuada de 4. 32 é divisível por 4? É sim. 32 dividido por 4 é 8. Então, 5.432 vai dar dividir por 4 também. Quando você for fazer a divisão, essa divisão vai sobrar nada, né? Vai dar 0. 7.121 é divisível por 4? Vou analisar os dois últimos algarismos. Número 21, ó. Tá na tabuada de 4? Se não tiver, então não é divisível. Então 21 não é divisível por 4. Não tem como aí você dividir 21 por 4 e dar exato em números naturais. Então 7.121 também não é divisível por 4. Ok? Vamos para o próximo número. Divisibilidade por 5. Esse aqui é muito fácil, tá, pessoal? Ó, um número natural será divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5. Então, toda vez que o número terminar em 0 ou em 5, você já sabe que ele vai ser divisível por 5. Olha só. 3.680 é divisível por 5? Termina em quê? Termina em 0? Termina. Então, ele é divisível por 5. 7.435 é divisível por 5? Termina em quê? Termina em 5? Então, é divisível por 5. Toda vez que terminar em 0 ou em 5, vai ser divisível. 912 é divisível por 5? Termina em 0 ou em 5? Não, termina em 2. Então, ele não é divisível. Ele não vai dar exato essa divisão. Então, a divisibilidade por 5 aí é muito simples, tá ok? Divisibilidade por 6. Um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o número vai ser divisível por 6 toda vez que ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha só. Esse número aqui, ele é divisível por 2? Ele é, porque ele é par. Entendeu? Termina em 2. Então, ele já é divisível por 2. Ó. Então, vamos ver se ele é divisível por 3 também. Para ele ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. E aí tem que estar na tabuada de 3. Vamos lá. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 está na tabuada de 3? Tá. 9 dá de dividir por 3. Então, observe. Esse número aqui, ó, 1.332, é divisível por 2 e também é divisível por 3. Toda vez que isso acontecer, que ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele também
vai ser divisível por 6, ó. Entenderam aí? O número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando isso acontece, ele também é divisível por 6. Ó, então aqui 1.332 é sim divisível por 6. E 5.400 é divisível por 6? Sim ou não? Então vamos descobrir. Ele é par? Ele é par. Termina em 0. Então já é divisível por 2. Mas será que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 5 mais 4, 9. 9 mais 0 é 9. 9 mais 0 é 9. Deu 9 de novo. Então 9 está na tabuada de 3. Então esse número aqui ele foi divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então ele também é divisível por 6. Então sim, 5.400 é divisível por 6. Olha o outro número, 128. Será que o 128 é divisível por 6? Vamos lá. Ele já é par, termina em 8. Então já é divisível por 2. E será que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 8 dá 11. O 11 está na tabuada de 3. 11 é divisível por 3? Não é, pessoal. Então esse número aqui não vai ser divisível por 6. Observe que ele foi só dividido por 2 porque ele é par. Mas não é divisível por 3. Porque tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Se isso acontecer, ele também não é divisível por 6. Ok? Divisibilidade por 10. Essa aqui também é a mais fácil de todas. Como é que eu sei que o número é divisível por 10? Toda vez que ele terminar em 0. Quando o número terminar em 0, eu já sei que ele é divisível por 10. Olha só. 1.300 é divisível por 10? É, termina em 0. 5.432 é divisível por 0? Não é, porque não termina em 0. 7.120 é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Ok? Então, esses daí são os critérios de divisibilidade. Qualquer coisa, voltem ao vídeo, pausem e anotem aí as dúvidas de vocês, ok? Beleza? Essa foi a nossa aula. Tenham um ótimo dia e até a próxima.